E aí, Kaique, eu acho que o grande problema é esse salto que a gente tem. A gente não deixa essa carga progressiva para que o cavalo comece a aprender a se apoiar com os pés. Tem várias técnicas que você pode fazer de preparação mental que pode diminuir a ansiedade. Então, você começa a, na verdade, fazer essa projeção de coisas ruins, e aí você começa em si, e às vezes meu carro não sair, e se eu perder, porque eu vou perder o meu dinheiro, o meu tempo. Para quem tá no YouTube, eu faço isso lá. E aí, Léo Filho, tá só aguardando a disputa? Eu queria dar mais assim, às vezes a gente fala uma coisa e se você não vê visualmente uma foto ou um vídeo fica difícil de ver. Mas não deu para eu preparar, tem umas perguntas bem legais sobre tirar o boi de uma vez pro chão. Eu pergunto qual a raça de cavalo ideal para criar em apartamento aqui em Vancouver. Cara, você tem que criar dessa raça aqui, ó. Só dá isso de brinquedo em apartamento, né? Tá, bora lá. Então, bora começar aqui. Teve umas perguntas bem interessantes. Teve um até que Leonardo Filho falou e ficou. Todas as vezes que eu soltei esse vídeo, eu acho que as pessoas gostaram muito. Grosso. Que é aquela questão de tirar o boi de uma vez pro chão, né? Então, bora começar por ela. Piolho. E aí, Piolho, tudo bem? Inclusive, a pergunta é mais ou menos isso, né? Dá o exemplo de tirar o boi de uma vez e tirar o boi armado. Mostra como é isso. Talvez eu esqueci quem perguntou esse. A pessoa provavelmente não está aqui, porque não está aparecendo a questão. E Felipe? Felipe, como é que tá meu áudio aí? Se você tivesse aqui ao vivo, ou se você estiver no YouTube, me fala que aí eu tenho um vídeo aqui que eu acho que dá para evidenciar bem essa questão. Se você estiver no YouTube, eu mostro. Se não, eu só vou falar aqui, já que você não apareceu no YouTube ou no Instagram, mas acho que tem um vídeo que dá para evidenciar bem a questão de tirar o boi armado. E acho que talvez antes até da gente falar tirar o boi armado ou tirar o boi de uma vez, é, talvez a gente entender o porquê de não tirar o boi armado e por que seria melhor tirar o boi de uma vez. Porque acho que tudo que a gente faz, se você não souber muito porquê, fica meio que difícil de você até querer fazer aquilo, né? E aí, Daniel, bem-vindo, cara, que bom que você está aqui. A questão de tirar o boi armado, eu acho que tem vários pontos negativos com isso, né? E se a gente for pensar, até quando a gente falava, não sei se você já ouviu falar, mas a questão de você dar uma folga no protetor ou não, ou você vir com o protetor meio que para frente, assim, às vezes você vai ter que vir se você estiver no cavalo pegado, etc. Mas de você posicionar a sua mão aqui na frente, ou vir meio que dando soco, de certa forma você meio que dá um sinal pro boi, o boi sabe que vai vir alguma coisa. Se você tá puxando aquilo ali, é que o boi pode assim, entender que vai vir algum puxão ali mais forte. Tem até um vídeo bem interessante, acho que é de Janko Salgado, que ele faz a mesma análise com o cavalo na boca, né? De, às vezes você vem dando muito, muito, muito soco assim, um cavalo, e às vezes você vai dar pelo, sei lá, você tá na carreira de boi e o cavalo tá indo e você perdeu o controle, talvez você faça isso. Mas ele fala que essa questão de você dar muito soco, o cavalo também vai aprender a mesma coisa com o boi, de você tá dando aquela, mas assim, você tá dando uma dica pro boi, de certa forma, dando vários toques no rabo do boi, e vai dar para entender pro boi que vai vir alguma coisa ali. É a mesma coisa que quando você não tira o boi uma vez pro chão, ou tira o boi meio que armado, para quem nunca perguntou, acho que quem perguntou até não sabia mais ou menos como é isso, mas às vezes você não toma a decisão certa, você não tem certeza de onde você vai soltar o boi, e você meio que só libera seu cavalo aqui, mas você não desce e vem com o braço meio alto, assim,
realmente pela indecisão de onde tirar, acho, do momento de tirar o boi para derrubar. E ali, todo jeito, você vai dar uma tensãozinha, você vai começar a puxar, porque você vai trazer seu braço assim, você vai ter uma tensão no rabo do boi. E às vezes você pode até virar um pouco o rabo do boi, mas se o boi, você puxa um pouquinho, ele vai ter mais chance de ele começar a se equilibrar, né? O que é diferente de você vir aqui no momento e você dizer, é aqui mesmo. E você desce de uma vez, e você já faz uma movimentação do seu braço para o chão. Então, você não tem meio termo de você vir dando chance, e às vezes você dá até chance do boi se virar, e acontece muito quando você arma o boi, né? O boi tende a virar e só ficar com o posterior, de bunda mesmo assim para você, e o boi meio que já está mais armado, assim, com a base dele dos pés, e você vai arrastar esse boi de uma ponta a outra, e chanção que esse boi não vão cair. Então, para mim, a questão é essa. Acho que o Leonardo Filho foi muito sábio em falar essa questão de tirar o boi, que a gente falou no vídeo que eu fiz com ele, tirar o boi de uma vez pro chão, você dá muito menos oportunidade do boi se equilibrar. Quando você tira o boi de uma vez, outra coisa, você libera o seu cavalo para dar velocidade. Quando você tira o boi armado, as pessoas falam que é cavalo de dois tempos, né? Meio que você solta um pouco, o cavalo bota um pouquinho de velocidade e depois você quer que o cavalo acelere. Aí fica um cavalo de dois tempos, que não seria tão bom para derrubar boi. E fora aquele, até a gente fala do protetor, do efeito surpresa, mas poderia ter esse efeito surpresa da mesma forma que a gente tira, né? Mas eu sempre gosto de olhar os dois pontos de todas as situações, porque nem sempre você vai dar para tirar esse boi de uma vez. Eu acho que é muito mais fácil você tirar esse boi de uma vez quando você está, por exemplo, mais no canto da cerca, etc., uma carreira mais controlada. Mas às vezes quando é uma carreira que o boi vem muito lhe trancando, e aí, Matheus, bom ver você aqui. Acho que quando o boi vem trancando assim, você não tem tanto esse controle, você não tem tanto espaço para soltar o cavalo e etc. É normal que as pessoas, boa parte das vezes, tire esse boi armado, porque meio que você se prepara aqui, mas quando passa, e aí, Rafael, boa noite, quando passa da faixa, você vai e afunda sua mão de uma vez. E nem todos os bois do Maranhão, cara, morei aí perto, hein? Nem todos os bois você vai conseguir fazer isso, de você armar e botar, porque o armar, como eu falei, vai dar sim condição do boi se equilibrar. E se for um boi muito forte, você talvez não consiga fazer isso. Mas é uma forma, quando o boi está trancando muito, o boi, principalmente trancando e ligeiro, é meio ruim a medida de você saber o ponto certo, até porque se o cavalo não tem muito espaço, muitas vezes, para abrir, né? O cavalo vai tender a passar, então a medida fica meio ruim. Boa noite, Carlos. Então é isso. Bora lá. E aí, Álvaro Gomes, meu amigo. Bora ver outras perguntas aqui. Acho que foi mais ou menos. É uma pergunta bem ligada do Vinícius. Acho que o Vinícius está aqui. Tá aí, Vinícius? Se você tiver, dê um alô aí. O Vinícius perguntou sobre tirar o cavalo de dentro dos carros. Vou até colocar aqui para quem está no YouTube. O cavalo dentro dos carros. Acho que o que você quis falar, Vinícius, foi o homem de tirar o cavalo, né? Eu acho que é isso que eu estou entendendo com a pergunta. E aí vai depender muito de vários fatores. Até porque, por exemplo, se você estiver correndo um boi muito ligeiro, e pode dizer que talvez seu cavalo não abra muito. Não sei se todas as vezes você vai conseguir tirar o seu cavalo de dentro do carro, de dentro mesmo. Até porque, deixa eu ver se eu tenho aqui meus cavalos de apartamento, igual o James falou. A tendência é que quando, vou dizer que esse aqui é meu cavalo de puxar, e o pampazinho aqui é a minha vaca leiteira, é meu boi. A tendência é que quando o seu cavalo não abra muito,
é que ele tende a puxar o boi mais para frente. E quando o cavalo abre muito lateralmente, esse boi que está indo para frente, ele tende a puxar, não deixa o boi ir muito à frente, né? Para a faixa. Então, essa questão de você tirar o cavalo dentro do carro ou não, vai depender muito da forma que seu cavalo sai. Vai depender dos bois, a velocidade do boi, não necessariamente todo boi você vai conseguir tirar dentro do carro, e vai depender também dessa questão do seu cavalo. E tem outra coisa, eu chamo isso o método VVS. Tem às vezes até a questão de onde você passa a volta, né? Então, se você passou muito no grosso, a chance é que quando você soltar o cavalo, vai ser muito mais rápido ainda essa tração que vai acontecer no boi. E aí, por exemplo, se você passou muito no grosso, você pode tender a puxar mais perto do carro, mas se você passou bem no fino mesmo, e é um protetor grande, por exemplo, protetor touro, que tem hoje, né? Então, você vai ter mais um tempo para o seu cavalo sair e tal. Isso pode demorar um pouquinho mais, se vaquejar é questão de detalhes e são milésimos de segundo. Na verdade, quando a gente tá falando isso, às vezes até parece lento, né? Quando a gente tá falando, eu vou soltar o cavalo e tal. Mas, na verdade, sei lá, é 1, 2 segundos ali no carro para a gente fazer tudo isso e tomar essas decisões. Por isso que eu gosto de limitar muito a questão de até de variáveis que a gente tende a perceber, ou a gente pode perceber, porque se você for atentar para tudo e não são coisas essenciais, talvez você não vá atentar. Opa, Rafael. Vinícius, acho que você está aqui. Se você tiver, espero que me dê um feedback se você deu para entender o que eu quis explicar. Se não, eu tento abordar de outra forma. Ela falou, depois vejo no YouTube a vaca já que fiz no meu parque. Rafael, calma. Vou procurar sim, Rafael. Pode deixar. Eu corri umas corridas, cara, no Pará e corri do Pará. Não corri no Maranhão, mas no Pará. Tinha, sem dúvida nenhuma, um benefício de uma boiada muito boa, cara. Acho que no Maranhão se replica isso, sem dúvida nenhuma. Bom, Kaique. A pergunta do Kaique. Acho que até o Júnior Santana ele entrou aqui, não sei se ele está aqui, mas aí se o Júnior tiver, até se o Júnior quiser entrar, foi uma coisa que eu aprendi assim com ele discutia, ele abriu meio que minha mente para isso. E o Júnior é fera sobre treinar cavalo, né? E aí, se ele estiver aqui, Júnior, e você quiser entrar para me ajudar a responder aqui o Kaique, eu não sei se o Júnior Santana está aqui. Deixa eu ver se o Júnior tiver, eu vou chamar ele, porque o Júnior é especialista nisso. Treinar. O Júnior não está mais aqui, não. Mas a pergunta do Kaique é o seguinte, vou até colocar aqui para contar no treinar com saco de areia ajuda o povo. Kaique, eu acho que sim. E, inclusive, eu estava citando aí muito o Júnior Santana, porque foi o Júnior Santana que criou até outro dispositivo que eu vou citar aqui, que é o protetor, que você pode, de certa forma, ajustar a carga ou não, colocando mais barbantes. É um protetor que tem uma divisão no meio, com argolas. Você pode colocar barbantes, e quanto mais barbantes você coloca, a tendência é que você aumente a força para romper, e você iria, de certa forma, aplicar uma carga progressiva, né? Um cavalo mais novo, um cavalo que você, sei lá, está ensinando a sair de outro lado, por exemplo, ou um cavalo que você está ensinando a puxar boi também. Então, sempre é bom a gente entender o princípio, né? Cavalo, eu acho que eu estou aprendendo sobre cavalo agora, para falar a verdade. Porque toda vez que eu converso com pessoas que realmente estudam cavalo, eu sei que eu não sei de cavalo. Então,
Conversando enfim, com a Paola, com a Mayara, com o Ivete Santana, com o Protásio, várias pessoas. Tem uma pessoa que eu estou conversando aqui no Canadá agora, sobre célula, quanto a célula pode influenciar ou não. Tem muita questão, tem uma super sobrecarga nas costas do cavalo, né? No geral, na puxada de boi. A nossa célula pode influenciar muito. E o Júnior Santana, uma vez, me falou que a questão do cavalo, assim, se você for entender o movimento do cavalo, o movimento do cavalo, ele começa no posterior, nas patas traseiras, né? E meio que essa coluna dele é a transmissão. E para que o cavalo tenha mais força e tal nessa transmissão, e essa transmissão, o movimento seria mais ou menos assim. Tem até um gráfico bem massa que o Protásio me mandou, mas eu não estou com tudo isso aqui hoje. Mas para o cavalo ele abrir mais, ou se acostumar com o peso do boi, o cavalo precisa ter, vamos dizer assim, esse apoio. E aqui eu estou falando, não sou especialista, por isso que eu queria até que o Júnior Santana estivesse aqui, né? Como eu falei a vocês, eu estou aprendendo um pouquinho sobre o cavalo mais recentemente, apesar de estar muito tempo com o cavalo. Quanto mais você fala com as pessoas, você vê que você não sabe. Então o cavalo precisaria desse apoio no posterior. E para o cavalo aprender a se apoiar, às vezes você escanteia muito o cavalo, por exemplo, o cavalo já muda de direção. E primeiro o cavalo tem que estar apoiado, mas uma coisa é o cavalo só correr, só com o seu peso, que ele já estava em cima, e uma coisa é ele correr e ele meio que ser puxado por sei lá, mesmo que seja um garrote, vamos dizer assim, de 300 quilos, né, vivo. Então é do 0 para 300. Apesar de ser um cavalo, é um pulo muito grande, né, se a gente for pensar. Acho que saiu a pergunta do Kaique, não sei porquê. Não sei se foi o Kaique que saiu, mas enfim, a pergunta do Kaique é essa. E aí, Kaique, eu acho que o grande problema é esse salto que a gente tem. A gente não deixa essa carga progressiva para que o cavalo comece a aprender a se apoiar com os pés. E o cavalo, quanto mais apoiado nos pés, ele vai ter mais força. E a coluna dele, assim, quando ele está apoiado, esse movimento do cavalo começa aqui e vai para frente. Então, por isso que a gente precisa desse apoio nos pés. Então, se a gente puder ensinar o cavalo a se equilibrar aqui, para ter esse apoio, para ter essa transmissão aqui, essa transmissão de força aqui, que vem do posterior para a mão. Então, se a gente conseguir, sem dúvida nenhuma, botar essa carga progressiva, o saco, igual você está falando, é uma carga progressiva, só que eu acho que tem um detalhe sobre o protetor. O saco funciona, eu acho que funciona assim, só que o saco, você vai pensar assim, depois que o saco cair no chão, o peso dele vai aumentar, né? Porque você vai ter o atrito lá da areia, geralmente. Mesmo que a pista não tenha tanta areia, você vai estar puxando o saco, não só o bora dizer assim, uns 15, 20 quilos do saco agora, mas é o saco no chão e tem o atrito da areia. Tem uma vantagem do protetor que tora, que esse protetor tem argola que você bota barbante, e aí você pode dar quantas voltas for, você vai aumentando a carga, é que depois que o cavalo coloca aquela velocidade, ele pode torar e ficar livre também. Então, eu não sei se tem estudos para ver isso, mas eu até percebi nos meus cavalos que foi uma coisa legal, que é o seguinte, que meio que é uma recompensa o cavalo botar força e torar aquilo, e depois ele ficar livre para correr. E com o saco não, o saco se assemelha mais com o boi, o que é legal, né? Porque você bota os 15, 20 quilos que você vai puxar só por um tempo, depois que cair no chão o saco, lógico que você vai aumentar por causa do atrito. Só que aí você não tem essa recompensa, você tem que só aumentar. Então, talvez para potro, se você for pensar assim, né? Para dar mais esse recompensa, o potro querer correr mais, talvez eu até começar com esse protetor que tora. E depois que o potro já estiver torando, porque você vai perceber que o cavalo você vai dar 4, 5, 6 voltas e o cavalo vai começar a torar mesmo, que é massa. Quer dizer que está funcionando, o cavalo está se apoiando e está botando velocidade para torar. E depois que ele estiver torando tudo, acho que uma transição para o saco seria muito massa, porque aí o cavalo já está torando e eu estou botando o saco, que vai ter um peso muito menor que o boi, mas vai começar a ser um peso mais próximo possível do que é um boi, porque o boi ele vai tender a bater no chão e ele vai também aumentar essa, vamos dizer assim,
essa força, porque vai ter o atrito arrastando na areia, né? Então, acho que esse seria o ideal. Se você for pensar bem estratégico para fazer um potro, seria, sem dúvida nenhuma, botar carga progressiva, poder aprender, ter mais tempo para ele aprender a se equilibrar com os pés e fazer essa transmissão de força para correr mais. E depois você botando o saco. Acho que o saco deveria vir depois do protetor, para se assemelhar mais com essa força que aumenta, que é ao contrário do protetor. É uma força que ela aumenta, mas até a hora que o potro ele tora. Depois que o potro tora essas barbantes, quando ele já estiver torando, ele fica livre. O que às vezes não é o que mais acontece na puxada de boa. Né? Beleza, bora lá. Tem pergunta aqui. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Como fazer para amenizar o Gabriel Henrique Coelho? Como fazer para amenizar a ansiedade para fazer a volta no protetor? Às vezes fico muito preocupado no protetor em fazer a volta. Bom, Gabriel, acho que você fez duas perguntas. Eu vou. No geral, acho que é essa ansiedade para fazer a volta, né? Gabriel, eu gosto muito de você tentar fazer tudo que você tem sobre o seu controle, sabe? De pensar mais de uma forma. Se você for agir, por exemplo, vou fazer uma analogia que não tem nada a ver, mas só para você ter a ideia da forma que eu penso. Acredite que, imagine você tem alguma coisa que depende do dólar. E o dólar tem diversos fatores que podem fazer o dólar subir ou descer, e fazer que você fatura em dólar. Então, se você se basear no dólar, você se apoiar no dólar, você vai estar se apoiando em uma coisa que você não tem controle. Então, você pode começar a pensar que talvez o seu lucro, quando você converte para dólar, né? Se o dólar estiver em alta, o seu lucro vai ser muito maior. Mas se o dólar estiver em baixa, o seu lucro pode estar muito menor. Então você teria que atacar, por exemplo, o seu processo, para diminuir o máximo do custo do seu processo, sei lá, às vezes em real, para você não ficar independente das coisas externas, dólar, né? Então, eu penso desse mesmo jeito para tudo que a gente for fazer na vaquejada, né? A volta, por exemplo, no protetor. Primeiro, ansiedade. Acho que você fez uma pergunta mais ou menos. São duas perguntas em uma. Como é que você controla a ansiedade? E a ansiedade, geralmente, é algo que... Tem até um post, não sei se eu compartilhei hoje, mas é da Mayara que ela falou, que é uma coisa que eu também bato muito na tecla, que é a questão de ansiedade ou nervosismo. Ou ansiedade, geralmente, você está pensando muito numa coisa que vai acontecer ainda. Quando você fala em ansiedade, você não está falando de algo que vai acontecer agora. Você geralmente está falando de alguma coisa que vai acontecer no futuro, e você provavelmente está projetando coisa ruim. Você está pensando em, vamos dizer assim, em resultados ruins dessa coisa que você está pensando. Né? Lógico que eu sei que essa pergunta, essa não é só sobre isso, essa é a ansiedade de querer passar a volta logo. Mas você perguntou sobre a ansiedade de correr, né? Então, tem várias técnicas que você pode fazer de preparação mental que pode diminuir a ansiedade. Então, eu falei para você que a ansiedade é eu estar preocupado com alguma coisa que ainda vai acontecer. E tem algumas causas que você gera mais ansiedade ou não. E você vai descobrir amanhã. Se você não está na jornada 2 em 6, se inscreve na jornada 2 em 6, vai ter a aula 1 amanhã. E amanhã eu vou falar as fases relevantes. Mas amanhã eu vou dar mais essa causa. Vou dar mais por dentro sobre isso. Mas geralmente é porque você está pensando numa coisa que não é no presente. Beleza? E você pode dominar isso. E eu gosto de dominar com coisas que você tem sob o seu controle. Beleza? Falando nisso, eu queria falar isso sobre a questão da volta no protetor. Qual o problema de eu querer pegar logo a volta? Ou pegar logo o protetor e
e passar logo o protetor, às vezes, enfim, nem deixa o esteiro pegar, e a questão de fazer a volta. O negócio é o seguinte, geralmente, quando você se apressa muito e tal, você, quando tá querendo pegar o rabo, tá querendo passar a volta logo, já na saída, é um tempo ali que você tem para você meio que dominar a carreira. Então, você tendendo a dominar a carreira, o que seria dominar a carreira do boi, né? Você tem uma carreira no canto mais da cerca, nenhum extremo é bom, em quase nada, né? E na vaquejada também, eu acho que não é bom. Por exemplo, um boi muito devagar, ele tende a ficar mais pesado, né? Ele tende a ter essa tração muito mais rápida, é até mais difícil às vezes de eu me pegar. Um boi muito ligeiro também é mais difícil, porque até o ponto de eu saber de onde eu soltar, a velocidade, a impulsão, a aceleração que o meu cavalo tem que ter é muito maior. Então, essa carreira controlada é eu chegar numa coisa mais equilibrada. Então, não é um boi muito correndo, não é um boi muito lento, não é um boi, por exemplo, me trancando muito. Então, a carreira controlada é o oposto disso. Então, quando eu saio e eu tento, pode assim, guiar o meu cavalo junto com o meu esteira para ter essa carreira mais controlada. E quando eu faço isso nessas etapas anteriores, porque se você fizer todas as etapas, que é a sequência da vaquejada, né, no geral, mais bem feita, no final vai ficar mais fácil. Então você pode começar a fazer isso tentando controlar internamente, que eu chamo estratégia de usar gatilhos. Gatilhos é, mas assim, ponto de partida para fazer alguma coisa. Então você tem que, meu pai falava muito isso e fala e acho que por muito tempo eu não entendi, porque é normal, né? Às vezes, como é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes a gente não escuta muito os conselhos das pessoas de casa, Gabriel. Mas meu pai fala muito de você tem que fazer as. Você tem que ir para uma pista de vaquejada sabendo o que você vai fazer. Então você tem que ter intenção, né? E, Gabriel, vou te dar uma dica, cara. Se você quiser mudar muita coisa numa carreira de boi, é difícil você mudar de uma vez. Então você tem que, por exemplo, se você sabe ter essa dificuldade, na próxima vez que você for correr ou treinar, põe isso na cabeça. Então tenta usar isso, tenta lembrar isso, talvez quando você estiver no breve. E tenta fazer isso. E às vezes pode funcionar ou não, mas se você tentar, você vai funcionar você lembrando. Mas se você tiver muita pressa, pede para alguém. Eu fiz isso com um amigo meu, que foi passar comigo lá, ano passado. Ele também tinha essa ansiedade muito grande. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei o rabo do boi, ele quis pegar o rabo do boi, eu não, calma, faça a carreira do boi. E ele quer pegar o rabo do boi, não, calma, faça a carreira do boi. E a gente tirou 3 bois assim. E lógico que foi só uma passada, né? Mas assim, nos últimos bois, ele não estava atrás mais, porque eu não estava nem dando o rabo a ele, já para tirar essa ansiedade dele, né? E aí, se você trabalhar isso dessa forma, com bora dizer, esse gatilho externo, que é uma pessoa meio que te orientando ali, te forçando a não fazer o errado, você vai começar a se habituar a fazer o certo. Lógico que você pode começar a tratar isso mais internamente mesmo, né? Mas, que é isso, Adailton. Mas você pode usar também as pessoas que estão junto com você lá, o que não tem nada de errado com isso, e é muito bom. Inclusive, eu lembro que no final lá que eu estava correndo com o Edgar Neto, por exemplo, o Edgar viu que às vezes às vezes não, a maioria das vezes eu não estava me arriando muito e tal, e ele já estava começando a falar para mim, sendo de certa forma um gatilho externo para eu fazer a movimentação da saída de sala, por exemplo. Beleza, Gabriel? Cara, me confirma aí se eu te ajudei, se não eu tento explicar de outras formas, sem dúvida nenhuma, para que fique claro. Beleza? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Obrigado, Marinório. Deixa eu ver aqui. Tá, tem uma pergunta aqui que o Clédio falou.
Tô iniciando meu potro, às vezes coloco uma borracha como protetor para não esticar e quando pesa e solta e ajuda, atrapalha. Cledson, eu acho que ajuda a borracha, só que a borracha ela atuaria mais ou menos como o saco, porque a tendência é que a borracha, se você for pensar, ela não vai torar, né? E vai ser mais ou menos você medindo isso. E vai ser servir mais ou menos como saco de areia, porque você vai botar e essa tensão ou força só vai tender a aumentar. Eu acho mais legal a questão do barbante, porque o barbante você vai até saber o quanto de velocidade ou de apoio o seu cavalo está tendo. Porque você vai começa a colocar 3 voltas, por exemplo, e o seu potro, o seu cavalo não vai torar, e ele vai começar a torar, e aí você vai estar 4 voltas nesse protetor que tora. E aí seu cavalo não vai torar. O seu cavalo começa a se apoiar e vai querer torar. E aí você vai estar 5 voltas. E você vai ter uma medida melhor dessa evolução. Essa questão para tudo. E lembrando aqui, eu não sou especialista, não, sobre treinamento de cavalo. Quem falou isso é Júnior Santana. Pode ir lá no Instagram dele, @Júnior Santana. Que ele que inventou isso. Tem que dar os direitos a quem inventou, né? Mas eu acho que eu peguei a ideia. Eu usei muito, eu gosto muito e estou usando demais. Pelo menos quando eu estava lá, acho que as pessoas estão usando esse protetor que monta lá, porque ajuda demais. Bom, olhar um boi na cancela e saber se o boi é ruim. Algumas dicas durante a viagem, se cai ou não. Bom, isso é uma coisa bem interessante. Hoje mesmo eu fui exposto a uma dica, mas eu não vou falar não. Agora, mas eu não vou falar porque é uma coisa que eu não testei, mas faz muito sentido. Ele me falou, é uma super dica que eu nunca tinha pensado, mas bora responder essa pergunta. Olhe um boi na cancela e saber se é bom ou ruim. Algumas dicas durante a viagem, se o boi cai ou não. Bom, eu até tenho um vídeo aqui, para quem está aí, talvez no Instagram. Eu vou colocar aqui. No YouTube, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho para vocês verem. Mas tem algumas características na cancela. Você pode ver um pouco do comportamento. Você pode começar a pensar, talvez, se você tem boi de passar em casa e você vê como é que o boi se comporta, né? Então a gente fala num boi mais manso, não é um boi que. E vai depender da raça, porque até boi de. Então é isso que eu gosto de falar, assim, sempre para a gente olhar uma coisa de um aspecto mais amplo. Porque dependendo da raça do boi, vai ter boi que mesmo um boi de passar, ele, durante o brete, ele pode ser um boi mais avogado ou não. A gente tende a pensar, só se é um boi manso no brete. Não necessariamente só um boi manso no brete, né? Às vezes vai ter boi de passar, que dependendo da raça do boi, é um boi mais bravo, mais avogado e etc. E aí você talvez pode se perder nisso, ou pode fazer uma leitura errada, né? Mas isso é uma forma, um comportamento que o boi está no brete ou não. Por exemplo, se o boi é de passar, ele passou muitas vezes pelo brete, ele está mais habituado de estar naquele espaço menor de confinamento, não é um boi que fica querendo sair, etc. Você pode ver até às vezes o boi que é muito mobral, os bois saem meio que dando polpa, assim, o boi não sabe nem correr direito. Durante a viagem, pode dizer assim, uma boa dica para vocês enxergarem. Primeiro é a carreira livre. O que seria a carreira livre? O boi corre, ele não está se amarrando. O boi enfim, talvez um boi mais de passar, ele sabe que ali no final da pista ele pode ser puxado ou não, né? Então é um boi que ele corre e ele fica meio que se amarrando. Ele dá umas paradas assim, você vai. E a carreira do boi livre é meio assim, ó. Não sente, não sabe o que vai acontecer. Ele só tá correndo assim, bem livrezinho. E a tendência é que isso vai se demonstrar nas orelhas. As orelhas do boi vai fazer boi bom. E a orelha do boi de passar, sabe aquela pessoa meio desconfiada assim, ó. A pessoa mais desconfiada, a orelha nem mexe assim.
vai correndo lá e a orelha meio dura, assim. É como se fosse um cara meio desconfiado olhando assim do lado. É mais ou menos a analogia que eu faço do boi passar. E dá para perceber isso. Infelizmente eu não. Enfim, teve umas coisas, eu tô sem meu setup aqui completo para tocar para vocês, mas quem tivesse no YouTube eu ia conseguir passar um vídeo que aconteceu comigo ano passado e tal, que durante a cancela, eu e o Esteira, era o Edgar Neto, na verdade, era um boi que pelo nosso julgamento no brete, a gente achou que era um boi muito manso, assim, parecia um boi mais de passar, porque era um boi que tava muito calmo, assim, no brete. Não tinha, sabe aquele boi mal bravo que quer sair, etc. E durante a viagem, sem dúvida nenhuma, uma das coisas foi a orelha e tal, e porque era um boi que, assim, não era um boi que tava ganhando muito, e pelas orelhas tá sempre se balançando muito assim, você via que era carreira livre. O Edgar mesmo percebeu durante a viagem e falou, né, pra mim, olha, o boi é bom, tira o boi de uma vez, tira o boi mais de perto. Então dá pra você perceber. E uma das coisas que a gente fala assim de. E aí, Paulo? Paulo Romero. Paulo é um amador aí que entende pra caramba disso. Eu estive perto do Paulo aí, perto das disputas, e ele fez umas leituras muito certas. Paulo Romero. E, inclusive, ô Filipão, se você tem essa questão de peso, cara, o Paulo Romero, ele, ele é cheinho também e ele ajuda demais o cavalo da sela. Ele é fera, viu? Então é isso, dá para perceber e as pessoas falam, ah, mas não dá para perceber. Eu ouvi uma vez uma pessoa falou, ah, mas como é que dá para perceber durante a carreira? Uma coisa ou outra, assim. Cara, quanto mais você domina várias coisas da carreira, você começa a perceber essas outras coisas. É normal. Lógico que se você tá aspirante, você não consegue dominar seu cavalo, para passar a volta é uma luta, você tende a não conseguir enxergar ou perceber outras coisas que estão passando. Mas quanto mais, mas assim, experiente de conseguir dominar, não é experiente de tempo, porque não necessariamente o tempo vai dizer que você consegue dominar tudo, né? Mas quanto mais você domina várias coisas da etapa de uma carreira de boi, você consegue começa a perceber várias coisas que acontecem, porque você vai ter mais espaço mental, de certa forma, para poder perceber essas coisas. Então deu para perceber. Infelizmente não consigo nem tocar o vídeo hoje do jeito que eu tô aqui com meio que eu perdi meu computador e não tenho tudo acessado, não posso acessar rápido. Mas para quem tivesse no YouTube eu ia passar para vocês, inclusive com áudio que ele falou durante a carreira do Blanc, que deu para perceber isso. Filipão, se você estiver aí, cara, dá uma olhada no Paulo aí, no Paulo Romero. Cara, fera. Então, essa pergunta é bem interessante. Se vocês quiserem participar, até dar suas opiniões é legal. A pergunta é a seguinte, para quem está aí no YouTube. Estratégias para correr boi de passar, boi treinado. Primeiro que vai depender, porque se o boi é muito ruim, cara, eu acho muito difícil a gente fazer, no geral. Um boi de passar mesmo assim, muito pesado. Às vezes nem é pesado, às vezes é boi pequeno mesmo, de passar. Ele se segura muito. Mas, vamos dizer assim, que não seja um boi que se segure muito e tanto ainda, se a gente for pensar assim, né, pelo o que é o negócio fundamental, o que é que deixa o boi pior, ou o que é que deixa o boi, o que é que faz o boi se segurar. Uma das coisas que é um boi muito ruim, se a gente for listar essas, não é qualidades, né, esses problemas dos bois, vou listar aqui. O boi, ele risca, né? É um boi que risca. Vocês concordam? Um boi treinado, um boi ruim, é um boi que risca. Primeiro a gente vai listar aqui junto. Bora listar tudo que é ruim de um boi treinado, de um boi passado. Para mim, um boi passado é um boi que risca. É um boi que, o que é que ele faz também? Às vezes ele nem pode riscar de tanto chegar a parar.
mas é um boi que diminui velocidade. Vocês concordam? Ele vem correndo. Se vocês quiserem participar, seria ótimo. Quem quiser participar. Outra característica de um boi treinado, ele não tem aquela carreira solta, ele nem corre muito, mas assim, o passo dele não é tão, não tem mas assim, uma lacuna muito grande. Ele meio que ele corre sem levantar muito a perna. O passo dele é cada vez mais próximo do chão, né? Então, mas assim, até a passada do boi, ela é mais curta, pode dizer assim, a passada é mais curta. E aqui eu acho que não tem nenhuma coisa assim que você diga, você vai fazer isso, você vai derrubar a boi de passar. Eu acho que não. Mas se a gente pensar nisso, a gente pode pensar mais estrategicamente, algumas formas que a gente pode, sei lá, se a gente tiver que correr um boi desse, e vai ter ocasião que a gente vai correr um boi desse, o que a gente poderia, por exemplo, fazer para um boi que risca? Você pode pedir para o esteira ser uma esteira beira de cerca. Você sabe o que é esteira beira de cerca? É o esteira que vem atrás lá do boi, beleza? Esteira beira de cerca. Então, bota o boi para a beira da cerca e o esteira vem atrás. Isso pode evitar muito, não pode que o boi realmente risque e pare? Eu acho que sim. O boi que diminui a velocidade. Se o cara vem atrás, sei lá, vem uma esteira batendo atrás, a tendência é que esse boi diminua menos, né? Então o esteira beira de cerca podia ajudar nisso. Ou, bora até dizer assim, esse boi da passada mais curta, o boi que vem se amarrando. Talvez é você se preparar, sei lá, comunicar com esteira, é uma coisa que é essencial, a comunicação com esteira, para você saber o que você vai fazer. É uma coisa que, por exemplo, até eu peco muito, eu acho que eu teria que melhorar muito, porque às vezes o esteira comunica muito comigo e eu respondo muito pouco. Mas é muito bom essa comunicação com esteira. Talvez a comunicação com esteira para estar preparado para botar um boi desse, porque a passada mais curta eu não sei. Se um boi que não corre livre, eu não sei como é que a gente pode gritar o boi, eu acho que sim. Tem que gritar, o boi sabe que é para talvez ele correr mais. Mas eu diria que riscar diminuir a velocidade, ou um esteira beira de cerca, ou um esteira vir mais atrás, tangendo o boi, para me dar mais condição, né? Tanger, acho que é. Mas assim, pressionando o boi para correr mais. Então, é isso. Só que, na verdade, cara, boi de passar, às vezes, é, é igual tem aquele boi surubim. Só aqueles bons e cavalos bons já tentaram derrubar aquele boi. Não conseguem. Então, isso que eu tô colocando é a forma mais estratégica, assim, pensar. Vai ter boi que talvez não seja tão ruim igual ao surubim, ou tão inteligente igual ao surubim, que você vai ter muito mais chance se você pensar dessa forma, né? Se você... Só um segundo. Jazz? Então é isso. Acho que se você pensar nessa questão de você botar um esteira berecer, um esteira que vem empurrando, questão de diminuir a velocidade, viu? O esteira vem pressionando e gritando, o boi ajuda sim. Mas não necessariamente quer dizer que 100%, eu vou ter 100% de chance de derrubar esse boi. Então, deixa eu ver aqui. Até o pessoal dar um recado, quem não se inscreveu ainda na Jornada 2 em 6, vai começar amanhã, são 3 aulas super especiais para quem é vaqueiro aspirante, que quer chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas, uma sequência de 6 vaquejadas. É direcionado para isso. Então, deixa eu ver aqui outra pergunta. Quem não se inscreveu ainda, o link está no meu perfil,
colocar outro link aqui nos stories, quando sair, vou colocar aqui também, para vocês ficarem mais fácil, para quem está aí no YouTube. Inclusive, se você não se cadastrou, se cadastre lá na jornada. Vaqueiro aspirante que quer ir mais longe, quer ganhar mais prêmio. Bora lá, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Do Marcos Samuel. Fico muito ansioso quando vou correr. Marcos, você tá aí? Você quer entrar e conversar? Se você tiver. Giovanni. Bueno. E se eu conversar com você, vai ser muito mais rico para responder essa pergunta. Bom, se você não quiser, não tiver afim, eu acho que essa questão de ansiedade é igual eu falei para o Gabriel um pouco anteriormente. A questão da ansiedade, geralmente, vem por, vou dizer assim, pela minha preocupação, né, de alguma coisa que eu tô que pode acontecer ruim. Então, alguma coisa do futuro nem aconteceu. Eu estou no futuro, geralmente, quando eu estou ansioso. E é normal, por exemplo, se você vai correr, se você é para uma queijada, e você vai sair 4 horas da manhã, às vezes você nem dorme. Isso é ansiedade, né? E você não consegue dormir, por quê? Porque tem uma coisa que é muito boa, geralmente, nesse caso, né? Vai para uma corrida e o alarme vai tocar, por exemplo, e às vezes você acorda antes do alarme, você nem dormiu, porque você está ansioso, você está pensando nesse negócio que vai acontecer, não aconteceu ainda, e você fica lá, sei lá, adrenalina, nesse caso é bom, né? Adrenalina, e você está querendo que aquilo aconteça. Mas isso acontece do outro lado também, né? Quando eu estou ansioso, porque eu estou imaginando uma coisa no futuro que, na verdade, são resultados ruins, que podem acontecer na corrida de Goiás, por exemplo. Que são vários, por exemplo. Pode ser uma insegurança que você tenha, que aí quando você chega na hora mais decisiva, você fica ansioso porque você tem o que perder na vaquejada. A chance é que talvez, mas assim, se você já tem uma certa maturidade, experiência, você não fique tão ansioso em casa. Não sei se é o seu caso, Marcos. Em casa, o que eu falo é passando na sua fazenda, ou na fazenda que você cria, ou que você corre, que você treina. A chance é que eu acho que você talvez não fique tão ansioso nessa situação. E talvez você não fique tão ansioso nessa situação, porque para ali você sabe que não tem nada em jogo. Não tem, mas assim, não tem o seu dinheiro, não tem, você vai estar sendo visto por várias pessoas, então, sei lá, a sua moral, ou a sua exposição, a sua imagem, até perder mesmo tudo, o tempo, a vaquejada, o dinheiro que você investiu. Então você tem muito em jogo quando você está dentro da vaquejada em si. E quando você tem muita coisa em jogo, principalmente você quer chegar às vezes quer chegar a algum destino, né? Você começa a, na verdade, fazer essa projeção de coisas ruins, e aí você começa a se, e às vezes se meu carro não sair, e se eu perder, porque eu vou perder o meu dinheiro, o meu tempo, e se eu fizer isso errado, as pessoas vão mangar de mim, aí porque você tem um medo de falhar, isso gera ansiedade. Então, a gente começou falando que a gente está no futuro, né? Então a gente teria que usar técnicas, fazer coisas para a gente vir mais para o presente. Porque primeiro você está fazendo essa projeção, tem até uma técnica bem legal que é o seguinte: a gente, às vezes, quando entra nessa projeção negativa, a gente começa a imaginar coisa muito ruim. Eu não sei se, Marcos, eu não sei se você está aqui, mas quando você era pequeno, você fazia um negócio ruim, que você sabia que seus pais não queriam que você fizesse. E aí você fazia. E você sabia que seu pai descobriu. E seu pai dizia assim: Marcos, eu vou conversar com você. A chance é que você imaginava muita coisa. E meu pai vai dar uma, sei lá, se ele dar pizza, vai dar uma pizza. E só ele vai falar, vai me deixar de castigo, não vai me dar mesada, sei lá, não vai mais passear comigo.
E você começa, é normal isso desde pequeno, você começa a projetar zilhões de coisas que muitas vezes você extrapola. Coisas que você, é porque é normal, quando você está com esse medo dessa consequência que vai vir, você vai muito mais longe, mas muito mais longe. Nesse, até um buraco de rato que a gente chama, porque a gente começa aí, a gente começa nesse ciclo de coisa negativa, não tem fim. Tem uma técnica que chama até, às vezes assim, quando você estiver nessas situações, se chama cheque de realidade. Quando você estivesse, dá até para passar para os meninos, né? Dá para fazer um teste com os meninos, isso é uma boa ideia. Quando você fizer um negócio e seu pai disser assim, vou conversar com você, enfim, a gente tinha isso, né? Talvez eu tinha isso. Eu pensava, vixe, vai dar errado demais, meu pai não deixou fazer não sei o quê, a conversa vai ser muito pior. E às vezes não era tão ruim assim quando a gente pensava. Isso é um cheque, é uma verificação de realidade. Então, às vezes quando eu tô nesse negócio aí de ansiedade e tal, primeiro eu não estou no presente, tem técnicas, exercícios que você pode fazer para o presente, tem forma de você checar se realmente acontece as coisas que você, quando entra nesse ciclo de ansiedade, você pensa que vai acontecer. Que aí vai te ajudar a administrar muito melhor e sair disso, porque realmente a ansiedade ela não te ajuda, ela vai acelerar muito, às vezes até o seu coração. Você, quando acelera, mas assim, acelera muito o seu coração, é difícil você concentrar quando sua mente está, mas assim, geralmente a ansiedade gera até adrenalina também, né? E a gente começa com aquela mente do macaco que pula para todo canto, não consegue focar em uma coisa. As pessoas suam a mão, que acontece muito na vaquejada. E ele tem essas respostas fisiológicas, fora a mente, que está a mente macaco, que não ajuda a gente, né? Infelizmente, a competir. Bem, bom, e é isso, pessoal. Para quem não está inscrito ainda, no, na Jornada 26, começa amanhã. Então, se você quiser conteúdo para vaqueiro aspirante, focado para vaqueiro aspirante, se inscreva. Se você quiser ganhar mais prêmio, chegar a ganhar essa média boa na vaquejada, se inscreva. Acho que perguntaram aqui se eu corro direita ou esquerda. Giovanni, eu corro de esquerda. Ano passado que eu inventei de correr de direita, eu quero continuar, eu quero melhorar de direita, até porque boto cada vez mais nos pés de vaqueiros aspirantes iniciantes, que me ajuda a melhorar muito mais esses vaqueiros, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Semana que vem vai ser o foco total na jornada do E6, são 3 aulas. Se inscrevam. Sem dúvida nenhuma, são aulas para que vai sim te dar os primeiros passos para você chegar a ganhar 2 em 6 vaquejadas. Como eu estou trabalhando muito ainda na jornada em 6, eu tenho essas perguntas, sem dúvida nenhuma, que vocês mandaram, e eu, quem sabe eu consigo responder um pouco mais nos stories. Mas para isso eu vou focar lá na jornada 2 em 6, a semana que vem inteira. Tem uma comunidade no Facebook, então vai ter conteúdo exclusivo para quem estiver lá, nessa comunidade da jornada 2 em 6, até para honrar quem está lá e quem é mais longe. Então vai ser dessa forma. Pessoal, muito obrigado.